Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Hoje, 28 de janeiro de 2008, começo aqui o programa invocando novamente a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina para que roguem a Deus para que nenhum insulto seja feito nesse programa contra pessoas boas e decentes, e que aqueles que sejam feitos contra os maus e indecentes não sejam jamais movidos por ódio irracional, mas por um desejo sincero de trazer essas pessoas de volta à verdade das suas existências, verdade que elas negam diariamente, preferindo viver numa pantomima, num teatro absolutamente psicótico, de modo que os insultos são aqui proferidos a título de terapia. Então vamos lá. Também queria avisar aqueles que morem aqui perto de Washington, sejam brasileiros ou não, morem aqui perto de Washington ou possam estar em Washington, no próximo dia 1º de fevereiro, sexta-feira, o cardeal Theodore McCarrick vai rezar uma missa em honra ao falecido cardeal da Venezuela, Rosário Castillo Lara, que foi uma das pessoas que mais corajosamente enfrentaram ali a ditadura do Hugo Chávez. O cardeal Castillo Lara morreu aos 85 anos no último dia 21 de outubro. Então, a missa será rezada na Catedral de St. Matthews, no número 1725 da Rhode Island Street, em Washington, D.C. 1725 Rhode Island Street. Às 5 horas da tarde. 5 da tarde. Não, 5h30 da tarde. Está aqui. Muito bem. Também queria lembrar vocês aqui do curso que será dado aqui em Colonial Heights, nas 2 semanas finais de abril, sobre o tema Filosofia Política. Há até um textinho de apresentação que está lá no meu site. Então, os interessados no curso podem se informar através dos números 041 3262 0100 ou 041 9974 4443 com o senhor Eduí com Y. Muito bem, eu acho que o assunto da semana é essa matéria que saiu na Veja a respeito do Foro de São Paulo, furando um bloqueio geral que vigorou durante 18 anos, na verdade. 18 anos de silêncio persistente e criminoso de toda a grande mídia, que agora, finalmente com a publicação desta matéria assinada pelo Reinaldo Azevedo, parece que terminaram. Agora já não é mais possível negar nem a existência do Foro de São Paulo, nem a amplitude da sua influência sobre a política latino-americana, influência sobre a qual o próprio Fidel Castro acaba de fazer algumas observações naquela série de artigos que é publicada pela imprensa oficial de Cuba, sob o título de Reflexiones del Comandante, em que ele, esta semana, então, lembra quando o Lula apareceu lá e o Lula deu a ideia do Foro de São Paulo. Eu não sei se ele disse isso por modéstia ou se é verdade, mas ele disse que a ideia foi do próprio Lula. E ele, então, exatamente como as Farc fizeram naquele comunicado enviado ao PT, cumprimentam o PT por ter salvado da extinção o movimento comunista na América Latina, cumprindo aquilo que depois seria resumido no 4º encontro do Foro de São Paulo como a máxima inspiradora do Foro, que é
recuperar na América Latina aquilo que foi perdido no leste europeu. Quer dizer, o comunismo é aquela merda toda que foi perdido no leste europeu, os camaradas estão a fim de resgatar, recuperar e comer tudo aquilo de novo. Quer dizer, eles são viciados mesmo. Então o Fidel Castro, nesse artigo, ele reconhece ali os méritos do Lula, né, e a importância enorme do Foro de São Paulo. E também a matéria da Veja, além de confirmar a existência e a importância, confirma o caráter absolutamente criminoso desta entidade. Porque, se partidos legais fazem planos em comum com organizações de terroristas e narcotraficantes, é evidente que a existência de uma estratégia comum, tá, quase me traindo, tu fala, chama ela tragédia comum, na verdade é uma estratégia, é uma tragédia comum. A existência de uma estratégia comum entre partidos legais e organizações narcotraficantes é como qualquer conspiração feita por qualquer pessoa com uma organização de terroristas e narcotraficantes. Isso quer dizer que a política, aparentemente legal, faz parte de um plano criminoso, meu Deus do céu, está articulada com um plano criminoso, né? Já dizia Lenin chamava o terrorismo de propaganda armada. Claro, a propaganda armada nada pode sem o auxílio da propaganda desarmada, que é feita justamente pela política legal, pela mídia, etc, etc. Um exemplo dessa articulação é o fato de que, por exemplo, no Brasil, sempre que era preso alguém, ou das Farc, ou do MIR, ou de qualquer dessas entidades, imediatamente aquela putada petista toda, né, Greenhalgh, Marilena Chaui, né, Hélio Bicuda, essa gente toda se mobilizava para soltar o sujeito. Quer dizer, é claro que há uma articulação. Tá certo? Então, quer dizer, esses camaradas não podem nem mesmo ser investigados. Vocês viram, quando o Fernandinho Beiramar foi preso na Colômbia, lá ele confessou tudo, contou a história inteira para a justiça colombiana, mostrando como ele comprava anualmente 200 toneladas de cocaína da Farc em troca de armas que ele contrabandeava do Líbano, e dando todo o esquema direitinho, exatamente como estava no próprio laptop dele, que foi apreendido na ocasião. Quando chegou no Brasil, não disse mais uma palavra, e botaram até o neguinho numa prisão de segurança máxima. É segurança máxima contra perguntas inconvenientes, quer dizer, ninguém pode falar com o Fernandinho. No dia que ele foi no Congresso, ele riu da cara dos congressistas, cagou na cabeça deles, disse, olha, não vou falar merda nenhuma, vocês vão tudo lamber sabão, tá certo? Eu aqui, eu posso, eu faço, eu aconteço. Por que fazer isso? Porque ele sabia que tem costa quente. Quer dizer, a Farc mandou não deixar o cara falar, tá certo? Mandou tampar a boca dele, então das duas uma. Se ele falasse, ele morria. Ele não falando, tá certo? Então, há um interesse geral em protegê-lo. O nosso governo é diretamente culpado disso, porque o Lula é tão parceiro das Farc quanto o Fernandinho. Ele era o presidente do Foro de São Paulo durante todo o tempo em que a Farc participou dos encontros e traçou a estratégia comum com os partidos legais. Ele era presidente do Foro de São Paulo quando, por unanimidade, aquela merda assinou uma declaração de solidariedade incondicional às Farc, chamando de terrorismo de Estado a perseguição que o governo da Colômbia movia contra esses criminosos. Então, quer dizer, que existe uma parceria é evidente. Se está levando dinheiro nisso ou não, pouco importa, porque está levando a vantagem política formidável. É tudo para vantagem. Um leva dinheiro, outro leva vantagem política, outro leva o pó, outro leva a arma, e fica tudo assim em família. Está entendendo? Quer dizer, vocês estão sendo governados pelas Farc, gente. Vocês têm que acordar para esse negócio. Vocês estão sendo governados por terrorista e narcotraficante, na pessoa do seu Luiz Inácio Lula da Silva. Tá certo? Então, eu já disse isso milhares de vezes, as provas documentais são abundantes e a ocultação que a mídia fez é tão criminosa quanto o Foro de São Paulo, que foi uma ocultação proposital. A possibilidade disso ter sido apenas uma conjunção acidental de inépcias, assim, é tão absurda, que por lei das probabilidades, a gente tem que descontar. Fala, não é possível que todos os jornais, todas as estações de rádio, todos os canais de TV cometam a mesma distração ao mesmo tempo, anualmente, durante 18 anos, porra! Você quer me fazer acreditar nisso? Eu sou trouxa, eu não digo que eu sou esperto, não. Esperto é o Lula. Eu sou trouxa, mas não sou tão trouxa assim. Tá certo? A minha trouxidão tem limites. Tá certo? E esses limites foram alcançados
Já no ano 2000, 2001, quando eu li esse material todo do Foro de São Paulo, falei, pô, estão nos fazendo idiotas. Outra coisa, o seu Lula fez outro dia um apelo para que os brasileiros cometam menos violência. Só ela vai mentir na cara do caralho, moleque. Você sabe perfeitamente o que é preciso fazer para acabar com a violência no Brasil. Prende esses seus amiguinhos da Farc e a coisa reduz para metade na mesma hora. Você sabe perfeitamente que a Farc está treinando aí o Comando Vermelho e o PCC para fazer merda, para matar brasileiro na rua, chegando a 50 mil homicídios por ano, e tu vem com essa hipocrisia de dizer, façam menos violência, faça você menos violência. Outra coisa, tem aí um petista do caralho, um petista, amigo de petista, que quer fazer uma lei para punir insultos feitos às suas excelências, às suas autoridades, através da internet. Pode punir quando quiser, se me levar pra cadeia, aí que eu vou te xingar mesmo, filha da puta. Você tá entendendo? Porque tu, Lula, tu é um mentiroso, vigarista, canalha, filho da puta, é isso que você é. E digo na sua cara. Outro dia teve um moleque aí na internet, um bunda chamado Anselmo, não sei das quantas, quer dizer, não, o Olavo só fala as coisas à distância, não é? Olha aqui, ô seu bosta. Eu já falei essas coisas diante de uma plateia de centenas de militantes do MST que queriam me matar. Eu mandei os bichos calar a boca e eles calaram. Tá certo? Você, para mim, é um pedaço, vamos dizer, um cocôzinho, você tá entendendo? Agora, os caras às vezes não imaginam, eles nunca viram uma pessoa de coragem, não sabem o que é um homem corajoso, porque nunca viram. Então eles imaginam que todo mundo é cagão que nem eles, me mede pela sua régua. Você tá entendendo? Ora, moleque, se você passar 1/1000 do perigo que eu passei, do perigo que eu enfrentei durante a vida, e jamais corri, tá certo? Corri risco, já muitas vezes tive me encostar um revólver na cara, já levei porrada, você tá entendendo? Já fui preso, tá? E não tenho medo de bosta nenhuma disso, nunca corri. Agora você, ora, porra, se eu te der uma cuspida na cara, você desmaia, você mija nas calças, rapaz. Então, no Brasil, hoje em dia, todo mundo assim, só tem boiola. E quando digo boiola, não estou me referindo às preferências sexuais, porque existe gay corajoso. Não é isso? Né? Lord Byron vivia lá, dando o rabo pro tal do Shelley, e ia pra guerra, enfrentava todo mundo, tá entendendo? Ficavam os dois fazendo mal surubo, tá certo? Mas ele era valente. Então, historicamente, é um fato. Aqueles camaradas lá de Esparta, de Atenas, tudo viado, tá entendendo? Os 300 de Esparta, tudo viado. Quer dizer, não nego a existência de viado corajoso, tá certo? Mas não é disso que eu estou falando a boiolice moral. É a boiolice moral, que é pior do que o sujeito dar o rabo, porque ele dá o rabo dos outros, para ele tirar o dele da seringa. Você tá entendendo? Então, o Brasil está cheio de gente assim, e esses caras vêm me julgar por eles mesmos. Vem aqui para tu ver, ô filho da puta, eu pago uma passagem para você vir aqui. Tá? Tem alguém na linha aí? Alô? 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 E eu acho que caiu a ligação. Agora, aqui, o Carlos Campos me mandou uma notinha dizendo o seguinte: li recentemente o livro do Carlos Amorim, CVPCC, a Irmandade do Crime, e fiquei surpreso com o alcance do mal que essa esquerda de merda já fez e ainda faz ao Brasil. O livro é repleto de fatos, está muito bem documentado, e conta como o crime organizado nasceu e evoluiu, aprendendo os conceitos, valores e técnicas revolucionários no presídio da Ilha Grande com os presos políticos do MR8, Aliança Liberadora Nacional, etc. Eu conheci a história, conheço sim. Eu não sei se esse livro é um livro novo ou se é uma reedição aumentada do antigo livro dele sobre o Comando Vermelho. Carlos Amorim é um repórter muito sério. Ele não se mete no aspecto político da coisa, mas ele conta os negócios como são. Vamos lá, tem mais alguém na linha aí? Caiu de novo a ligação, tá ruim. Outro livro que vocês têm que ler, que já está na internet faz tempo, mas ninguém fala, é o livro Escândalo do Mensalão, do Ivo Patarra. O livro está, você pode encontrar na internet, me mandaram uma notinha aqui, www.escandalodomensalão.com.br, Ivo Patarra. Toda a merda está contada lá. Né? Falando em merda, alguém me mandou aqui um artigo do Rodrigo Constantino,
artigo chamado O Socialista Cristão. Vocês lembram daquele promotor maluco Francisco de Souza, né? Aquele sujeito que foi pego no motel, dado umas porradas na mulher no motel, né? Aquele sujeito que se considerava a si próprio um modelo de santidade, né? E depois foi pego descendo a mão na mulher no motel. Esse aí escreveu um catatal, né? Uma estupidez chamada Socialismo, uma Utopia Cristã, né? E agora está aqui o Rodrigo Constantino discutindo com o Francisco de Souza. Falou, olha, este é o que eu vou chamar o debate do século, né? O Francisco de Souza finalmente encontrou o antagonista à altura, né? Rodrigo Constantino versus Francisco de Souza, né? Quer dizer, o debate entre Gilbert Chesterton e Bernard Shaw no começo do século vai empalidecer perto disso aqui, né? Quer dizer, o Rodrigo Constantino consegue ser mais idiota escrevendo sobre o socialismo cristão do que um socialista cristão. É um negócio incrível. Por que esse pessoal não estuda? Porra, eu lembro o seguinte, uns anos atrás, né, uns meus alunos aí, né, todo mundo queria escrever na mídia e dar palpite, fazer jornal, não sei o que. Eu dizia, vocês ficam quietos. Porque é o seguinte, Aristóteles estudou 20 anos com Platão antes de começar a ensinar. Quer dizer, se eu pedir para você sentar e ficar quieto durante 10 anos estudando e aprendendo as coisas, para depois você dar palpite, você vai fazer um benefício à humanidade, tá certo? Né? Privando-a de ter contato com a sua merda mental, você está entendendo? Porque, olha, eu escrevi coisa quando era jovem e eu hoje, quando leio, eu morro de vergonha. Aquilo tudo era um monte de besteira, tá certo? Daí eu resolvi ficar quieto e ir para casa e estudar. E daí publiquei meu primeiro livro com 48 anos e acho que ainda foi cedo demais. Tá certo? Agora, esses moleques tudo tem aquela pressa de dar opinião, como assim? Se o mundo não pudesse continuar vivendo sem ouvir ele, o mundo está esperando, né, a sua opinião. Então todo mundo louquinho para dar opinião. E daí não estuda. Por exemplo, esse negócio do socialismo cristão, né, existe essa questão do socialismo e cristianismo, existe uma bibliografia mínima, tá certo? Sem a qual o sujeito não pode dar um palpite. Por quê? Porque ali está o status questiones, é o estado da questão. Se você não sabe o estado da questão, quer dizer, você não sabe os debates anteriores que vieram, você tem que ficar quieto, moleque. Porque isso aí é que nem tu entrar numa festa, não saber do que as pessoas estão falando, e tu abre a boca e sai falando merda. É o que acontece no Brasil inteiro. Isso aí só tem analfabeto metido, palpiteiro. Tá vendo? Então, ô Rodrigo Constantino, tu quer a bibliografia básica do assunto, tu escreve para mim, pede com jeito que eu te dou a bibliografia. Tá certo? Se tu quer aprender, eu te ajudo a aprender. Você está com o Rodrigo Constantino, depois dele brigar comigo na coisa, daí ele começou a ler os livros que eu li. Ele já leu até o Ortega y Gasset. Tá certo? Ou seja, eu com 21 aninhos eu já tinha lido a obra do Ortega y Gasset inteirinha. Cada volume, até o fim. Tá certo? Depois escrevi um ensaio a respeito do Ortega y Gasset, né? E guardei na gaveta, né? Anos depois apareceu um concurso do governo da Espanha, onde foi o centenário do Ortega y Gasset. E eu falei, pô, eu conheço tudo do Ortega y Gasset, podia participar desse negócio, mas eu estava muito ocupado, estava cheio de serviço, então não conseguia escrever em tempo. Então uma ex-namorada minha, muito gentilmente, catou aquele negócio antigo que eu tinha escrito 20 anos antes, que estava escondido na minha gaveta, e inscreveu, né, no nome dela. Não de sacanagem, que não aceitaram a inscrição no nome do terceiro. Então ela teve que inscrever no nome dela. Daí chegou no dia da premiação, tá aqui, primeiro lugar, fulaninha de tal. Daí ela levantou e falou, não fui eu não, eu fiz isso só porque o cara não sabia, tá aqui sentado do meu lado, foi ele. E daí ganhei o prêmio, tá, né? Então, quer dizer, o Ortega y Gasset já estava lido e digerido 40 anos atrás. E o Rodrigo Constantino acabou de descobri-lo. Faço o voto de que descubra outras coisas também. Se você quiser uma listinha do que você tem que estudar, eu mando para você. Né? Agora, tem aqui a cartinha da Marcela Andrade, do Centro-Oeste brasileiro. Mando meus sinceros agradecimentos ao professor Olavo de Carvalho e sua família, que tanto tem trabalhado contra a onda de imbecilidade que ameaça até os povos tradicionalmente educados do mundo. E já parece ter condenado o Brasil à eterna escuridão. Enfim, esse e-mail é só para dar notícia de mais uma pessoa que, não obstante viva no cu do mundo, admire e ajuda a divulgar o trabalho do professor lá. Muito obrigado, Marcelo, só que você está enganado. Você não mora no cu do mundo. O cu do mundo é em Brasília.
ali no Palácio do Planalto. Ali, exatamente ali, é o cu do mundo. Olha, eu medi, né? Eu fiz todas as observações, né, geográficas e cheguei a concluir, o cu do mundo é exatamente ali. Então você pode morar perto, mas não exatamente no cu do mundo, tá bom? Obrigado, Marcelo. Tem alguém na linha aí. Quem é? Olavo. Eu? É o Alex. Como é que vai? Alex, tudo bem? Tudo bem. Você viu o jornal aí, jornal aqui da Flórida, o Sun Sentinel? Olha um pouquinho mais alto, por favor. O jornal aqui de sábado, aqui saiu, Chaves Warns of Colombia Flood. Ele acusa o governo da Colômbia dos Estados Unidos de fazer A conspiração contra ele? Conspiração contra ele. Ah, mas se não estão fazendo, deve fazer urgentemente. Aí ele aqui no jornal fala que ele ameaça, né, parar a produção de óleo e o óleo vai para $300. Ele devia parar de produzir a cocaína aí Exatamente. Agora outra coisa, se o óleo for para $300, vamos ver o que vai acontecer. Eu sei o seguinte, esse camarada está fazendo chantagem com o petróleo dele, porque ele acha que só ele tem petróleo. O que tem descoberto de petróleo aqui, hoje eu li de mais uma empresa de petróleo que acabou de ser lançado na praça, né, lá com um depósito de não sei quantos bilhões de barris. Toda semana está aparecendo negócio novo. O que tem de petróleo aqui nos Estados Unidos é uma enormidade. Só no Colorado tem 25 vezes o que tem na Arábia Saudita. Isso nem começou a ser explorado ainda. É verdade. Como é que está essa onda de terror em torno do petróleo? Quem vai ganhar dinheiro com isso é o americano, pô. A hora que o petróleo for para $300 o barril, pô, os americanos vão se encher de dinheiro porque são eles que têm petróleo. Esse cara é um trouxa, esse Hugo Chávez é uma besta quadrada. E ele, como você falou no programa passado, que ele masca a folha de coca. Ele deve usar dentadura, né? Não deve ter... Ele masca a folha de coca, sim. Né? Ele masca, eu acho que ele também usa como supositório. Mas supositório de coca, porque para o supositório, por via anal, entra mais rapidamente na corrente sanguínea e sobe para o cérebro. Pelo efeito que está tendo dele, não é só mascar, não. Isso aí é supositório. É daqueles bem grandão, entendeu? E aqui ele fala que eles criaram um novo banco aí com o Daniel Ortega da Nicarágua. E que eles vão criar um banco para gastar mais dinheiro lá da Venezuela. Porque na Venezuela, o índice de pobreza está crescendo formidavelmente lá. A Venezuela é um dos países mais ricos do continente, agora está na merda total para ele poder espalhar dinheiro pelo mundo. Para lavar o dinheiro da revolução, puxar saco do Ted Kennedy. Isso. Você viu, ontem eu vi na televisão uma pessoa mais, mudando de assunto, a pessoa mais velha do mundo tem 122 anos. E ela fumou até os 117. Você viu isso? Eu tenho uma lista aqui, as 40 pessoas mais velhas do mundo, só não são todas fumantes, porque uma parou 2 anos atrás. Parou aos 114 anos porque achava que estava fazendo mal. Então, olha, eu estou fumando aqui há 45 anos, o máximo que a gente conseguir depois de todo esse tempo, fumando 3 maços por dia durante 45 anos, foi um pouquinho de catarro brônquico, que é até bom que manda o colesterol embora. O pessoal está tudo maluco. Isso aí olha, dá uma olhada no site www.forces.org, forces.org. Lá tem toda a documentação que os caras não publicam, né? Documentação científica que eles escondem, que só sai na revista técnica, não vai para a mídia popular. Todo esse negócio é uma empulhação. Claro que tem pessoas para as quais o cigarro faz mal, pessoa que é alérgica. A pessoa que tem alergia. Você que é alérgico, você pode ser alérgico até o Olavo de Carvalho, por exemplo, eu tenho, né? Você pode ter alergia. Quando me vê, dá brotoeja neles, né? Então, o Olavo de Carvalho faz mal à saúde, para aquele indivíduo faz. Cigarro também. É isso aí, Olavo. Então, um abraço. Então, obrigadão, Alex. Tchau. Peraí, tem mais alguém na fila. Quem é? Quem é? Alô? Pifo. Então, eu vou fazer aqui dar uma outra mensagem aqui que eu recebi, que é do Clóvis, de Curitiba, Paraná. Ele disse, certa vez no seminário de filosofia de Curitiba, você mencionou os diários de alguém chamado Julian Gray, não é Gray, é Green, G-R-E-E-N, que teria sido homossexual até uma certa idade e depois deixou de ser. Se possível, gostaria de receber a confirmação do nome do autor. É Julian Green. Olha, a obra completa do Julian Green foi publicada pela
editora Gallimard, na famosa Bibliothèque de la Pléiade. São 8 volumes, dos quais metade é constituído do diário dele, um dos maiores diários da história humana, se não o maior. Negócio praticamente ali, dia por dia. E, olha, é tudo com uma sinceridade, uma simplicidade absolutamente maravilhosa. O Julian Green é um dos escritores que eu mais admiro. Foi até uma coincidência você escrever isso aí, porque o volume e meio final da série é uma trilogia de romances que ele escreveu sobre a Guerra Civil Americana. O Julian Green era francês, nasceu na França, mas foi criado aqui, nos Estados Unidos, na Virgínia. Tá certo? Depois voltou para a França. E na velhice, né, velho começa a lembrar aquelas coisas de juventude e tal. Então, lembrou aquele negócio do Sul, essa coisa toda, e escreveu esse monstruoso romance sobre a Guerra Civil, que eu estava com medo de ler. Porque são 3 volumes de 800, 900 páginas cada um. Então, agora eu também estava começando a ler. Olha, é absolutamente encantador. Ninguém consegue escrever as coisas com a simplicidade literal do Julian Green. É maravilhoso, maravilhoso. Não deixe de ler. O romance que tornou ele mais famoso, né, chama-se Leviatã, mas não tem nada a ver com o Leviatã no sentido político. É um sujeito, um camarada medíocre, que mata uma mocinha no interior e daí sai fazendo violências em nível crescente. É um romance realmente assustador, né? Mas o Green, ele experimentou todos os tipos de romance que existem, né? Ele variava muito a técnica de um livro para o outro, sempre aprendendo, sempre evoluindo, e você nota muito esse aprendizado dele, tanto no sentido literário quanto no sentido moral, nesse maravilhoso diário, né? Então, muito bem, vamos ver aqui. Agora, aqui, alguém me manda uma matéria, aqui sumiu, não, peraí, vamos responder outra coisa primeiro. O D'Artagnan Zanella me pergunta o seguinte, a sua teoria das castas, o ser e poder, teria uma influência da teoria das elites de Vilfredo Pareto e do Gaetano Mosca? Tem sim, mas é muito leve, porque esses são 2 autores que eu conheço muito mal, né? Aquela teoria das elites circulantes do Vilfredo Pareto tem algo a ver com a minha abordagem da teoria das castas. Note bem que as castas, tal como eu expliquei nas aulas sobre ser e poder, que não estão publicadas ainda, as castas não têm nada a ver com as classes sociais. As castas são tipos humanos que podem aparecer em qualquer classe social, tá certo? Mas que quase que fatalmente essas pessoas acabarão ocupando na sociedade os lugares que lhes são próprios, tá certo? Independentemente da estrutura de classes. Quer dizer, a relação entre as castas e as classes é uma relação complexa que muda de lugar para lugar, de época para época. Então, eu aproveitei alguma coisinha do negócio das elites circulantes, né, que tem no Pareto e no Gaetano Mosca. O Gaetano Mosca eu só li a História das Ideias Políticas, que é uma obra maravilhosa, mas que dá para a gente formar uma ideia longínqua da doutrina dele sobre as elites. Então, agora prossegue aqui o D'Artagnan. Antes que eu me esqueça, sempre há aqueles que dizem que esse papo da influência de Gramsci coloque o flácido para boi dormir. Para minha felicidade, que agora partilho, encontrei uma tese de doutorado da Unicamp, intitulada Crônica de um Partido Não Anunciado, Programa e Governo do PT entre 1979 e 2000, onde em suas 615 páginas ele documenta todas as discussões sobre os debates em torno das estratégias a serem adotadas pelo Partido dos Trabalhadores. Bem, não preciso dizer qual é o teórico que toma conta do debate na formação do partido. É o Gramsci. Olha, quando eu comecei a dizer que esse negócio, vamos dizer que a força intelectual dominando no Brasil era o Gramsci, isso não foi uma sacação minha. Eu não falo as coisas sem documentação, meu Deus do céu. Você vê, chegou a haver pesquisas no Brasil em que o autor mais citado em todos os domínios das ciências humanas era o Gramsci. Tá certo? Mas era uma coisa assim avassaladora. Depois apareceram vários livros brasileiros sobre o Gramsci, sobre uma biografia,
do Gramsci, saiu um livro chamado Gramsci e a Escola. Eu li toda essa coisa e fui documentando. Chegou uma hora e falei, olha, está evidente demais, quer dizer, que o PT é um partido estruturado em cima da estratégia do Antônio Gramsci. Quer dizer, não tinha como escapar dessa conclusão. Mas no Brasil, tá certo? Tão logo você enuncia as conclusões de um estudo todo documentado, já aparece um monte de macaquinho, um monte de sagui, dizendo, não acho, eu não gostei. Caralho! É um negócio de estourar o saco. Tá certo? Os caras não sabem o que é um estudioso, eles nunca, não é que eles não sabem o que é, eles nunca viram um, nem de longe. Então quando vê um não reconhece, acha que eu estou dando palpite que nem eles. Fala, olha, veja esse artigo que saiu hoje, meu, no Diário do Comércio, onde eu dou as fontes primárias essenciais sobre o negócio do Foro de São Paulo. Fonte primária é a coisa básica em qualquer discussão em historiografia, tá certo? No direito, até na investigação policial. Documento primário é a coisa básica, né? Se o sujeito chama o outro de, você é o estelionatário, sou, não sou, né? Bom, daí você mostra uma pilha de cheque sem fundo do cara, fala, acabou a conversa, porra, tá certo? Então, o negócio do Foro de São Paulo é a mesma coisa, o foro existe, não existe, fala, tá aqui as atas, tá aqui as assinaturas dos caras, tá aqui as datas de reunião, tá aqui todo o material emitido pelo próprio Foro de São Paulo, acabou a discussão, não tinha que ter tido discussão. Quanto à influência que tem, eu digo, bom, você veja a lista das entidades que pertencem e veja as decisões que tomaram e veja se isso aí pode ser apenas um clubinho de debate que se reúne no fim de semana para jogar futebol de botão. Né? Então, os documentos de fonte primária são a autoridade final em todas as discussões, mas no Brasil ninguém mais sabe disso. No Brasil, o direito de achar ou não achar, tá certo? É ilimitado. Você fala, 2 mais 2 é 4, o outro fala, eu acho que não. Né? Eu digo, o elefante é um mamífero. Eu acho que não. Eu acho que elefante é peixe. E assim vai, você está entendendo? Porra! Então onde é que vai parar essa? Isso é decomposição mental. E a culpa da decomposição mental é da própria estratégia gramsciana. A estratégia gramsciana consiste em fazer toda a atividade cultural, tá certo? Se transformar em mera propaganda e manipulação partidária. Resultado, estupidifica todo mundo. Ninguém pode entender o que está acontecendo. É proibido entender a coisa. Tem proibido entender a realidade. Agora, aqui, alguém me manda uma matéria da revista Isto É, falando de um cidadão aqui, Fernando da Mata Pimentel. Embora tenha Pimentel no nome, espero que não seja meu parente. Fernando da Mata Pimentel, prefeito de Belo Horizonte. Eleito e reeleito pelo PT. Diz que ele se tornou um político conciliador e ele é chamado o mais tucano dos petistas. Ele quer que o PT e o PSDB façam uma aliança de centro-esquerda para dirigir o país. Ora, mas essa aliança já não existe? Né? Que eu saiba, por exemplo, quem foi que fez o MST. Quem fez o MST foi o Fernando Henrique. Ele que encheu o MST era nada, ele encheu aquela porcaria de dinheiro, virou essa tremenda organização de massas que é hoje. Né? Quem começou a doutrinação marxista nas escolas? Foi o governo FHC. E depois, não só o PT e o PSDB têm a mesma origem, que é aquela turminha de intelectuais esquerdistas da USP, mas, não sei se vocês se lembram da famosa troca de cartas, troca de mensagens entre o Fernando Henrique e o Cristóvão Buarque, no qual ele chegava que eram os dois maiores intelectuais, entre aspas, dos respectivos partidos, no qual ele chegava à conclusão de que não havia divergência, nem ideológica e nem estratégica entre o PT e o PSDB. Havia apenas uma disputa política, disputa de cargo, que é uma coisa que existe até dentro do próprio partido. Então, o PT e o PSDB estão enganando vocês há muito tempo, entendeu? Então, entra um e sai o outro, né? Quando você foi embora, olha, nós aqui travei, nós enganamos vocês. É a mesma coisa, porra. Você tá entendendo? Então, vamos em frente. Aqui, o Rodney Eloy me comunica aqui que um cidadão chamado Domingos Amanha tem exibido os meus vídeos
para a turma do curso de filosofia da Unify, universidade, eu não sei direito como é, eu tinha decorado o que é a universidade esqueci, mas é uma universidade, se chama Unify. E os alunos estão tendo colapsos mentais instantâneos. Então aí, parabéns, Domingos da Manhã, parabéns, muito obrigado e cuidado, hein? Cuidado porque, olha, a imbecilidade está por toda parte aí, né? E eles, quando você conta a verdade para eles, ficam bravos. Vamos lá. Alguém aqui me chama a atenção, vamos dizer, o Fernando Souza da Silva me chama a atenção para o filme 3:10 to Yuma, no Brasil intitulado Os Indomáveis, do qual ele me manda uma análise aqui. Eu li essa análise, tá bom, mas veja, seria interessante você comparar esse filme com a primeira versão feita, creio que nos anos 50 ou 60, com o Glenn Ford e Van Helsing. Van Helsing? Não. Van Helsing ou... Acho que era Van Helsing. Tinha dois Van, um era Van Helsing, o outro era... Esqueci, acho que era Van Helsing, não. E comparar as duas versões para você ver como as coisas mudaram em Hollywood. Nos instantes finais do filme, o diretor atual introduziu uma série de ambiguidades, né, morais, porque a moda agora é sempre você, né, misturar o bem e o mal para que ninguém entenda direito o que é uma coisa e o que é outra. Isso não tem na primeira versão. Além de ter uma outra diferença, o Russell Crowe é um grande ator, sem dúvida. Mas se você comparar a interpretação dele com a do Ford, não dá nem para o começo, tá certo? Porque o Glenn Ford era profissional, era daqueles negros, quando ele fazia papel de bandido, ele ficava tão ruim que você tinha vontade de bater nele, tá entendendo? E nesse filme, no final, ele melhora de caráter, mas no começo você tem vontade de ir lá e torcer o pescoço do filho da puta, tá entendendo? Tão ruim que ele fica, né? Que, aliás, ele faz a mesma coisa agora num dos últimos papéis dele. Goodbye. Até esqueci o nome do filme, porra. Mas também faz a mesma coisa, só você que é o contrário, você que começa bom e vira bandido depois de velho. E quando ele começa a personalidade dele começa a deteriorar, os olhos do nego viram, e você vê a mudança da personalidade. É uma coisa impressionante. O que eram daqueles atores antigos que realmente estudavam para fazer isso. Poucos atores hoje têm um nível daqueles. O Russell Crowe é um deles, mas nesse papel, olha, eu não sei se a gente acostumou a ver o Russell Crowe fazendo o papel sempre do sujeito bonzinho, e agora ele como bandido não convence muito. Olha, para ser bandido precisa treinar, tá entendendo? Você pode aprender com o Lula. Olha aqui, agora, o Fernando C. Gonçalves, que a filha dele está estudando aqui administração na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela precisa de alguns livros que deem uma visão comparada, capitalismo e socialismo. Eu sugiro, melhor, ele me fala de uma série de livros que eu tinha mencionado, me pergunta qual é o nome. Eu creio que essa menção foi feita aos livros do Liberty Fund. Procura Liberty Fund, Liberty, L-I-B-E-R-T-Y, Fund, F-U-N-D. Procura o Liberty Fund, que eles têm uma enorme lista de edições lá, todas sobre isso. Sobretudo, você encontra lá também os livros do Ludwig von Mises, que foi, de longe, acho que o maior economista da história humana. Tá certo? E daí você pode ver bem os princípios da economia austríaca, com os quais ele analisa o socialismo. Tem o livro Socialismo, uma análise econômica e sociológica, que é um clássico. Ele demonstrou a impossibilidade da economia comunista, né, que o pessoal lá da União Soviética leu, né. Isso aqui depois o escritório do von Mises ficava na parte oriental de Berlim, né, então quando eles de Berlim, não, acho que Viena. Então, quando chegou as tropas soviéticas lá, tomaram o escritório dele, pegaram todo o papel e levaram embora para Moscou. E esconderam tudo.
Daí eles deviam comentar, olha, o filho da puta tem razão, o que nós vamos fazer agora, porra? Não vai dar para fazer a merda do comunismo aqui, nós vamos ter que inventar um outro negócio. Tanto que inventaram, agora não tem um partido socialista no mundo que não esteja, né, afagando, né, a cabeça dos empresários. Falando, não, nós precisamos da colaboração da iniciativa privada. Isso até Lenin já sabia. Né? Agora, bonito é o seguinte, é que quando, com base nisso, aparece o seu Emílio Odebrecht, vê se pode, dizendo assim, Lula nunca foi de esquerda, e o país está vendo a melhor fase da sua história. Eu, puta merda, olha, o desejo de puxar saco é uma coisa, empresário brasileiro não aguenta. O Emílio Odebrecht, eu sempre achei que era um bom sujeito, inclusive eu trabalhei para o Odebrecht um tempo, né? Trabalhei lá, sempre foi uma empresa honesta, pagou tudo direitinho, mas isso não lhe dá o direito de sair falando besteira. Aqui, empresário brasileiro julga a situação do país inteiro pela sua empresa. Se a empresa está ganhando dinheiro, então o país está ótimo. Só que isso é merda na cabeça, meu amigo. Quer dizer, primeiro, você não pode julgar um país só pela economia. Por quê? Se a economia está indo bem, e ela de fato está, em primeiro lugar, não há comparação entre o estado da economia agora e o estado da economia no governo Médici, onde o Brasil crescia 15% ao ano. Tá certo? E que naquela época, pelo menos 40 milhões de brasileiros foram retirados do estado de miséria absoluta e foram integrados na economia. Nada que os governos sucessivos depois subsequentes fizeram se compara com isso. Então, até economicamente é besteira o que você está falando. Agora, com o Lula não de esquerda, justamente na semana em que saiu o negócio do Foro de São Paulo na Veja, mas que vexame, seu Emílio. Puta merda. Olha, o seguinte, eu prometo para você que eu vou ver o imbecil coletivo da direita. Eu só não faço isso agora porque a direita está muito ferrada. E eu não gosto de bater em doente e criança, tá entendendo? Então, quando a direita estiver melhorzinha das pernas, né, eu vou escrever o imbecil coletivo da direita e vocês vão ver. É Emílio Odebrecht, é Rodrigo Constantino. Meu Deus do céu, é uma concorrência dura, tá entendendo? Emir Sader já está com inveja. Peraí, tem alguém na linha. Alô? Alô? Olavo? Sim, quem é? É Alex, tudo bem? Outro Alex? Tem mais de um, é? Tem mais de um ou outro telefonou agora há pouco, mas é outra pessoa, a voz completamente diferente. Ô, Olavo, eu tô ligando pra me desculpar. Semana passada eu te deixei numa situação um pouco constrangedora lá. Eu nem notei. Eu também não notei o que eu fiz, né? Eu não notei nada, como constrangedora, não senti constrangido nada, o que foi? Não, foi um negócio de Hong Kong. Mas você disse é velhice, porra. Esse negócio de Taiwan, eu mesmo escrevi 20 artigos sobre isso, daí o cara me fala Taiwan, eu penso Hong Kong, eu falo, pô, mas não. Eu também entendi errado. Eu tava ouvindo o seu programa, mas eu tava saindo de casa para uma reunião e tava meio enrolado, enfim. Eu, na hora, fiquei entendendo. Eu acho que ele está falando de Hong Kong. Mas é claro. Porque as duas únicas regiões administrativas especiais é Hong Kong e Macau, mas eu também falei, será que é outra coisa? Enfim, desculpa o mal entendido. Não, mas qualquer pessoa que conhecer esse assunto, ouvindo, via que eu estava errado, porque eu estava falando de Hong Kong chamando de Taiwan. Eu mesmo escrevi vários artigos sobre isso. Não, né? Imagina. Mas, sabe como é? Jornalismo você lida com tanto assunto que você às vezes acaba trocando os nomes. Né? Aliás, ontem mesmo eu estava comentando isso. Tudo quanto é pessoa importante que me apresentam, né, eu esqueço os nomes depois. Depois que eu quero fazer relações públicas, não posso. Né? Eu ia me apresentar para um senador. Porra, como era mesmo o nome do cara? Já troquei, né? Eu sou péssimo com nomes e números também. Bom, eu posso te perguntar uma coisa, Olavo? Pergunte. Você está sabendo de 2 filmes comunistas que estão para sair agora esse ano? Um é com o puxa-saco mor do Guevara, que é o Benício Del Toro. Ele está encarnando aí o personagem do Che Guevara. É um filme que se chama Guerrilha. Rapaz, eu também de ler, né, o livro do Humberto Fontana sobre o Che Guevara. Aí eu li, esse livro é ótimo. Fala do Benício Del Toro, ele menciona o Benício Del Toro ali. É Benício Della Vaca. Benício Della Vaca mesmo. O cara é um palhaço. E tem um outro filme que é focado no Fidel, assim, mas mostrando que o Fidel se desvirtuou um pouquinho.
do Guevara não se desvirtuou, mas é para mostrar que os dois tinham uma pequena divergência, que o Fidel queria levar o socialismo para o mundo e o Guevara queria ser um herói, mas ele estava certo. Enfim, vão sair esses dois filmes esse ano. Mas a diferença é o seguinte, um quer enrabar você e o outro quer que você sente no peru dele. Essa é toda a diferença. A divergência é essa. Você está entendendo? Não vai passar disso. Quer dizer, como é que eles vão ferrar com a gente? Um quer ferrar de um jeito. Isso aí é que nem Stalin e Trotsky, você está entendendo? Porque o pessoal pensa que o Trotsky, porque morreu com a picaretada na cabeça, é um coitadinho. Fala, não, era um sanguinário igual o outro, porra. Só que tem um sanguinário sortudo e um sanguinário azarado. Ali é a mesma coisa, tem o sanguinário sortudo, que é o Fidel, e o azarado, que é o Che Guevara. Isso não o torna melhor. Porque a minha pergunta é a seguinte, eu moro aqui também nos Estados Unidos, sabendo que esse país abertamente lutou contra o comunismo, o socialismo, teve toda essa luta, né? Como é que a sua opinião, né? Como é que a sociedade aqui encara esse tipo de produção, né? Cara botando milhões de dólares para fazer esse filme. Qual que é a sua opinião? Eu só queria saber. Olha, essas coisas têm muito mais repercussão no Brasil do que aqui. Aqui só quem vai no cinema é moleque. Né? Aliás, até a maioria da população aqui nem vota. A gente sabe disso. A população americana é profundamente conservadora e não quer nem saber o que se passa em dois lugares. Washington e Hollywood, para eles, não existe. Tá? E aqui a política regional tem muito mais importância. Né? E façam o que fizerem os políticos e a turma do show business, os Estados Unidos não vai mudar. Eles conseguem influenciar moleque. Pô, o moleque faz 30, 40 anos, começa a pensar e muda de ideia. Tá, né? Quer dizer, a verdade é um negócio permanente, que mesmo que ninguém fale, ela está lá. E a mentira tem que ser reciclada todo dia tem que inventar uma nova. Né? Então dá muito trabalho esse negócio. Né? Tá certo. Eu noto que para esse tipo de assunto, eu trabalho mais com canadenses, eles adoram esses papos socialistas, esse negócio de Guevara. O Canadá sempre tudo esse negócio, mas o Canadá é um lugar onde tudo é proibido, né? Lá não pode fumar, não pode peidar, não pode falar mal dos outros, não pode falar porra nenhuma. Se eu estivesse no Canadá, eu estava em cana já, porra. Graças a Deus aqui é a América, os Estados Unidos, a gente pode falar o que quiser, né? Tá legal, então, Olavo. Muito obrigado, viu? Obrigado eu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora diz que... Peraí, tem mais gente aí, vamos lá. Esse livro pra mim agora da CIA. Alô, quem é? Alô, Olavo? Eu? Aqui é o Luiz Guilherme de Campinas, tudo bem? Quem é? Não ouvi o nome. Aqui é o Luiz Guilherme de Campinas, tudo bem? Guilherme, tudo bem? Tudo certo. Eu queria recomendar só um site que está fazendo uma cobertura muito legal sobre essa história da Católicas pelo Direito de Decidir com a CNBB. O site é de um cara chamado Wagner Luiz. E o nome do site é diasimdiatambém.wordpress.com. Tem uma vírgula no meio ou não? Tudo junto, diasimdiatambém.wordpress.com. wordpress.com, deem uma olhada lá. Qualquer coisa que falem contra as católicas pelo direito de decidir é verdade. E outra coisa, tem o site também do Padre Lodge, né, do Pura Vida de Anápolis. Grande Padre Lodge, esse homem é um herói. O site do Pura Vida de Anápolis também publicou muita informação bacana. Bilionários. E olha, e com frequência leva vantagem, dá um cacete neles. Eu queria te perguntar uma coisa, eu estava lendo, eu acho que foi até no site do Padre Lodge. Ou foi no Padre Lodge ou foi no Felipe Aquino. Que eles estão fazendo esse alarmismo do aquecimento global para implantar o controle de natalidade em escala mundial. Vai ser todo mundo que nem a China. Vai ter um filho só. Isso, é exatamente isso. É o plano, ainda é o plano do velho Clube de Roma. Esse pessoal está estudando essa coisa, planejando isso, de controle da natalidade global e controle global de tudo. Há 100 anos, isso é um grupo de bilionários malucos que acham que tem na cabeça a solução de todos os problemas humanos e só o que eles fazem é encher o saco da humanidade. Inventa cada década eles aparecem com uma nova mentira. Toda aquela merda de nova era que teve, aquela onda de bruxaria, foi tudo eles que lançaram na praça para endoidar as pessoas, tornar todo mundo idiota e presunçoso.
Mas qual seria o objetivo deles em fazer com que as famílias acabem, tenham um filho só? O que você faria se você tivesse bilhões de dólares na sua conta bancária e a cabeça cheia de merda? É exatamente o que eles fazem, porra. Idiota não pode ter dinheiro, é isso que eu digo. Né? Você vê aqui, olha, por quê? Se você vai no Rio de Janeiro, você ainda vê uns restinhos, por exemplo, de beleza, tem umas casas antigas, bonitas, etc, etc, né? São Paulo não tem mais nada, acabou tudo, derrubaram tudo. Por quê? Porque São Paulo ganhou mais dinheiro, fez mais merda. Então, esses Rockefeller, Morgan, etc., o problema dos caras é dinheiro. Eles têm muito dinheiro, eles podem fazer a merda que querem. Eles, olha, devia ter um teste de QI para você ganhar dinheiro, tá vendo? Então tá certo, Olavo. Muito obrigado, viu? Boa noite. Obrigado, eu. Mais alguém na linha? Vamos lá. Alô, quem é? Alô? Alô? Quem é? Caiu a ligação. Tem outro, vamos lá. Alô? 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 Alô, quem é? Alô? Olavo? Sim. É Túlio, de Brasília? Túlio, tudo bem? Tudo bem com o senhor? Tudo certinho, graças a Deus. O senhor tá certo, no Canadá tem muita porcaria. A única coisa que presta lá é o Mark Stein. Mark Stein escreve coisas maravilhosas, tem razão. É verdade, é verdade. Eu concordo com o senhor quando o senhor alerta sobre a idiotice que tomou conta do Brasil, quando o senhor critica todos esses macaquinhos, como o senhor diz, esses saguis, mas às vezes eu fico preocupado quando o senhor começa a parabenizar o pessoal que faz o mídia sem máscara, porque pra mim aquele povo ali tá muito longe da cultura, viu? Olha, é o seguinte, quem começou o mídia sem máscara fui eu. É verdade. Fundei o mídia sem máscara. Atualmente eu não exerço mais editoria ali, né? E eu vejo que, de fato, tem muita deficiência. As coisas, às vezes, sai texto até com erro de português, né? Mas, nas condições que o pessoal trabalha, sem ganhar um puto de um tostão, lutando contra inimigos milionários, eles até que estão fazendo muito. Eu fico preocupado, por exemplo, quando eles elaboram uma lista de filmes, filmes conservadores, digamos, e aí eles incluem um filme que é libertário, e por isso de direita. E aí quando eu escrevi uma mensagem criticando o pessoal lá, o que eles fizeram? O sujeito me falou, não, mas a gente colocou aqui que filmes não são ciência exata, filmes são obras de arte, então você é livre para interpretá-los da maneira como quiser. Ah, é? Pô, isso aí tá me parecendo mais gnosticismo do que qualquer coisa. O pessoal está em condição de fazer uma discussão cultural de alto nível, não acho mesmo. Com exceção de tem alguns colaboradores que são muito bons, que é o Ipojuca Pontes, o Heitor de Paula, né? A Graça Salgueiro, com relação a essa coisa latino-americana, é a pessoa que mais entende disso, e que a Graça, eu nunca vi a Graça dar palpite em assunto que ela não entende. Ela estuda o negócio e escreve sobre aquilo. Agora, sempre, né, o Carlos Azambuja, que é o cara que sempre escreve sobre a história do comunismo, nunca viu o Azambuja dar palpite na área de arte, filosofia, ele fala daquilo que ele estuda. É o que a gente tem que fazer. Eu, quando me perguntam o que eu não sei, eu respondo com essas duas palavras mágicas. Não sei. Agora, no Brasil, todo mundo tem opinião sobre tudo. Verdade. Esse é o problema. E se você não tem, as pessoas reclamam. Né? Você pergunta, o que você acha de não sei o que, não sei o que? Você fala, não acho nada. Aí o nego fica bravo, porra. É verdade. Agora, então as pessoas às vezes não resistem a escrever sobre coisa que não entendem. Agora, eu vejo essas deficiências que tem, mas eu não critico ninguém no mídia sem máscara, não, porque a gente tem que julgar as pessoas pela condição na qual elas trabalham. Ali é a condição subhumana. Entendeu? Quer dizer, o pessoal está concorrendo com organizações bilionárias, com o Globo, e olha, quantas vezes não deram rasteira no Globo, na Folha de São Paulo, noticiando coisas que esses dois nem sabiam ou não queriam noticiar. Nessa coisa do Foro de São Paulo, se não fosse ali, né, o Azambuja, né, a Graça Salgueiro, o Heitor de Paula, ninguém teria sabido disso. Quer dizer, o mídia sem máscara, nesse aspecto, fez um jornalismo muito melhor do que toda a grande mídia brasileira. Que aliás, a Veja, soltando essa matéria essa semana, redimiu a si própria, mas não o resto. Não ao resto. Globo, Folha de São Paulo, o próprio Estadão, eles agiram tão criminosamente quanto o próprio Foro de São Paulo.
e do outro lado está lá o mídia sem máscara. Então, bom, se eles escrevem uma coisa errada, o outro fala, não, deixa pra lá. Mais tarde ele tá certo a isso, tá entendendo? O problema é que eu acho que o pessoal que está lá tomando conta da editoria é um pouquinho incompetente hoje. Bom, você tem todo o direito de reclamar com eles. Escreve pra lá, desce o cacete, porra. Eles têm que publicar a carta. Tá certo. Tá certo, então. Fala comigo. Perfeito. Ó, um abraço. E o senhor falou sobre e o senhor fez uma observação muito interessante sobre o 310 to Yuma, essa refilmagem. Eu queria perguntar se o senhor leu a crítica do James Bowman sobre o filme. Não li a crítica, não. O senhor conhece o James Bowman? Já ouvi falar. Ele foi editor do Times Literary Supplement para os Estados Unidos. Eu li a crítica. E o site dele é www.jamesbowman.net. Ele também fala disso, da versão antiga? Fala a mesma coisa que o senhor. Olha, eu até hoje não vi fazerem uma versão nova de alguma coisa que fosse melhor do que a anterior. Eu lembro quando fizeram o filme Perfume de Mulher, com Al Pacino. Sim, que bom, eu gosto do Al Pacino, mas eu tinha assistido esse filme com o Vitório Gasma é bem superior. Todos os tempos. Eu concordo. O Al Pacino se meter a concorrer com o outro lá, por isso aí é você lutar com o Mike Tyson. Não vai dar, né? E da mesma forma o Russell Crowe fala, bom, o Russell Crowe é bom, mas pera lá. O velho Glenn Ford sabia o que estava fazendo, pô. É o Glenn Ford. E o outro é o Van Heflin mesmo. É o Van Heflin mesmo, exatamente. É. Então, brigadão aí pela sua participação. E o negócio um abraço, viu? Escreve lá e reclama. Tá certo. Um grande abraço. Então, vamos lá. Agora, aqui no Brasil... Epa, peraí. Então, nosso tempo está acabando aí. Vamos lá. Alô? Alô, Olavo. Sim, quem é? É o Alex. A respeito, você está falando de religião e filme aí. Eu vi um filme em setembro sobre os mormons. Eles fizeram uma emboscada e mataram os cristãos. O filme que eles fizeram aí, o filme é feito foi um acontecimento em 1894, 74. Não é um filme com Tom Berenger? Eu acho que é. Mas eu queria te falar também a respeito, eu vi um comentário aqui, nas Olimpíadas em Beijing não vai ser permitida a entrada de Bíblia. Você viu isso também? Ah, merda. Hã? Não pode entrar com Bíblia lá, é? Eu vi esse comentário aqui no jornal aqui. Isso aí é bom para esses cardeais que ficam puxando o saco comunismo no Brasil aí. Eles vão mas é isso que eles querem mesmo, eles querem tudo pra cadeia. Se não vier lá o Fidel Castro pra botar eles na cadeia, eles não estão contentes, eles querem apanhar mesmo. Mas é isso aí, então. A China tá brabo. Eu sugiro que vocês acompanhem o site The Voice of the Martyrs, que é o site fundado, onde é inspirado ali no Pastor Wurmbrand, a turminha do Pastor Wurmbrand. Eles põem sempre a documentação de perseguição de cristãos no mundo. Toda semana tem mais merda, toda semana. Agora o pessoal fica reclamando aí, o pessoal gay fica chorando, eles nos perseguem, discriminam. Vocês não sabem o que estão falando, porra. Você olha feio pro gay, né? Ou faz uma piadinha a respeito, tá me discriminando, Agora cristão pode matar, pode fuzilar, pode bater, pode fazer o que quiser. Essa turma nunca reclama. Eu vi só esse comentário no jornal que nas Olimpíadas de Beijing o comunismo lá, né, o regime não vai permitir a entrada de nenhum turista levar a Bíblia. Não tem, inclusive... vamos boicotar a Olimpíada de Beijing. Nem cristão não vai lá. Não vai lá. Agora, sem o dia dos cristãos, quero ver o que eles fazem, porra. É isso aí, Olavo. Um abraço. Obrigadão. Tchau. Mais 2 na fila aí. Vamos lá. Vamos rápido que tá no fim. Professor, boa noite. Boa noite. Alô? Quem é? Tudo bem, professor? Marcelo de Campinas. Marcelo, tudo bem? Tudo jóia. Só, você está falando de controle de natalidade, o nosso ministro da Saúde, o Zé Gomes Mosquitão, que aqui agora só tem mosquito da dengue e da febre amarela, lá no Recife, eles vão distribuir a pílula do dia seguinte. Pois é, que a igreja a igreja católica está até movendo um processo aí, porque essa pílula é abortiva. Quer dizer, isso aí já é a prática do aborto, o aborto ainda é crime, a prática do aborto sendo incentivada pelo próprio governo.
a margem da lei, né? A margem da lei eles não querem nem saber de lei. Olha, o Foro de São Paulo está infinitamente acima da lei, a Farc está acima da lei. Se você é da Farc, você tem salvo-conduto para fazer o que você quiser no Brasil. Por quê? Porque o seu Lula assinou lá o Manifesto de Solidariedade. E se ele não cumprir, o pessoal da Farc mata ele, pô. O Fidel Castro o demite. Então ele é empregadinho das Farc, empregadinho do Foro de São Paulo. Tá certo? Tá assim, a lei brasileira que se dane. Esse pessoal é tudo assim mesmo, eles não querem nem saber, pô. É uma pouca vergonha. O título da campanha para o carnaval desse ano, professor, é o seguinte: bom de cama é quem usa camisinha. É um absurdo isso. Então, a igreja está mais do que certa de entrar no Ministério Público contra essa distribuição de pílula abortiva no carnaval. Aí fizeram um levantamento, parece que no posto de saúde... Eu vou contar um negócio para você. Eu antigamente fazia uma piada, que é o seguinte: esse negócio está virando tão obsessivo que daqui a pouco eles vão estar distribuindo camisinha para os masturbadores, para eles não se infectarem a si mesmos. Eu fazia como piada, e um dia estou eu lá na TV no Rio Grande do Sul debatendo, aparece um cara do Ministério da Saúde dizendo: não, nós já estamos ensinando as pessoas a usarem camisinha quando elas se masturbam. Falei, porra, a piada virou realidade. Esse pessoal está obcecado com esse negócio de camisinha, rapaz. Né? Parece aquele filme Corra, que a polícia vem aí, que o sujeito entra inteiro dentro de uma camisinha. Eles acham que a camisinha vai protegê-los contra todos os males do mundo, né? A camisinha protege até contra... virou categoria moral, né, professor? Hã? Camisinha é categoria moral agora no Brasil. É uma categoria moral. Se você não usa camisinha, você é um filho da puta, você é um cara indecente. Meu Deus do céu. Olha, eu dou graças a Deus de eu não ser jovem hoje em dia, tá entendendo? É verdade. Gente, acabou nosso tempo. Até a semana que vem. Muito obrigado a todos.